Vem pra cá que é hora de vida e saúde na sua vida. Pastor Fred está com você. Hoje estamos falando sobre o desejo da restauração plena que aguardamos com tanta ansiedade. Pastor, a gente trabalha aqui para ter saúde, sabe? A gente se alimenta direito, a gente tenta fazer atividade física direitinho, a gente tenta dormir no horário, a gente vai aprendendo e vai tentando mudar. Mas as doenças podem ainda assim invadir a nossa vida. Os problemas de saúde podem vir de maneira tão injusta, mas isso é resultado do pecado. A gente precisa entender que nesse mundo a matemática nunca vai ser exata até que Cristo volte. E o que fazer nessa hora, né? Como eu já mencionei anteriormente, nós só temos duas opções. Ou nós confiamos em Deus, ou nós vamos para o desespero. Eu escolho sempre me refugiar em Deus. Então, assim, por exemplo, eu já fiz muitas visitas em hospitais, pessoas em estado terminal. Deus é poderoso para realizar um milagre? E se for de acordo com a vontade dele, isso pode acontecer e já aconteceu outras vezes. Mas nem sempre isso acontece. Mas isso não quer dizer que a história terminou. Porque nós acreditamos que por meio de Cristo, nós temos a esperança da ressurreição e da vida eterna. Talvez você que esteja ouvindo, talvez você esteja fazendo um tratamento, atravessando por um momento difícil e de repente falar assim sobre morte, sobre ressurreição, sobre vida eterna, seja algo assim muito impactante para você. Mas nós precisamos ter a perspectiva correta das coisas, porque Deus não tem medo da morte, Deus é vida. Então Deus fez toda a provisão necessária para reverter até mesmo os efeitos da morte. Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou e Ele vive, Ele prometeu que vai voltar. Então nós precisamos ter a perspectiva correta. Então é verdade, Teru, nós podemos ter um estilo de vida saudável, podemos ter uma perspectiva correta da vida e ainda assim, quem sabe por algum problema genético ou alguma outra eventualidade, podemos desenvolver uma doença ou até mesmo ter uma morte repentina por um acidente. Como explicar essas coisas? Nós não entendemos muito bem, não entendemos, mas nós temos a perspectiva da eternidade. Que a vida não se resume só aqui e agora. Exatamente. E nós precisamos ter essa perspectiva de que Deus tem um plano para nós e esse plano envolve um futuro de esperança. Então, eu queria compartilhar com o telespectador onde é que você vai encontrar esse futuro com esperança. Unicamente na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é um livro maravilhoso porque a palavra tem poder. E quando nós estudamos, por exemplo, o livro de Gênesis, aí você vai lá para o Salmo 33 e depois vai lá para Hebreus capítulo 11, você percebe a palavra de Deus exercendo o seu poder na criação. É através da palavra de Deus que Ele sustenta o universo. É através da sua palavra que Ele sustenta a minha vida, a sua vida. Por isso eu quero encorajar você a amar este livro, a ler, estudar este livro, porque as palavras aqui têm poder para curar, têm poder para trazer o perdão, tem poder para tirar a sua culpa, para te apresentar e revelar quem é Deus, tem poder para fazer um milagre na família. Muitas pessoas sofrem de problemas de saúde decorrentes de problemas familiares, problemas conjugal, problema entre os filhos, e a Bíblia é a palavra de Deus e traz sabedoria para todas essas áreas. E mais do que isso, a Bíblia diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí eu me lembro de um verso que está lá em Jeremias capítulo 17, verso 14, que pode ser a sua oração, Teru, pode ser a minha oração e a sua oração. É um verso muito simples e se você quiser repetir comigo, você repete. Posso? Pode. Diz assim: Senhor, cura-me e serei curado. Senhor, salva-me e serei salvo, porque só Tu és o meu louvor. É simples, né? Vamos repetir? Vamos falar junto com ele? Vamos lá, pastor. Então eu vou fazer pausado aqui. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E serei salvo. E serei salvo. Senhor, cura-me. Senhor, cura-me. E serei curado. E serei curado.
porque só tu és o meu louvor. Porque só tu és o meu louvor. Amém. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a palavra louvor. Tem tempinho ainda? Pode falar. Porque é o seguinte, louvor está associado a uma atitude de gratidão, a uma atitude de reconhecimento de quem Deus é, daquilo que Ele faz e daquilo que nós somos. Então, quando eu começo a perceber aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz, eu começo a ter um coração grato. Teru, é gostoso experimentar uma laranja? É maravilhoso. Você já agradeceu hoje? Talvez não, mas já agradeceu hoje por sentir o sabor de uma laranja? Ah, pastor, hoje eu não chupei uma laranja. Mas a gente não pode ser grato por isso? Podemos. Entende? Deus é tão maravilhoso e se nós começarmos a perceber a graça de Deus, a bondade de Deus nesses detalhes, nós vamos maximizar as coisas boas. Isso vai ter um impacto muito positivo na nossa mente, inclusive para a restauração da nossa saúde. Agora, se eu tenho um olhar voltado para o caos, para o problema, para a dificuldade, não vai dar certo, não vou conseguir, e uma perspectiva muito negativista, isso vai ter um impacto muito negativo nas nossas emoções. Então, aqui um segredinho, louvar a Deus, agradecer a Deus, isso é saúde, isso é plano de Deus para a nossa restauração. E é interessante, pastor, que a gente acaba tirando o olhar do nosso problema, tirando assim o foco, a atenção só para a nossa circunstância, a nossa situação, e a gente começa a perceber que o outro também pode ser auxiliado por mim. Não, eu estou doente, eu estou precisando de atenção. Sim, mas dentro do possível eu posso estender a mão para alguém. Claro. Fazer o bem, ajudar outras pessoas, contribui muito para esse processo de gratidão e também para o reconhecimento de que nós, sem a conexão um com o outro, nós não vale a pena viver. É verdade. Deus nos criou para essa conexão com Ele e também com o próximo. Assim como é prazeroso ter essa conexão com Deus, é prazeroso também ter essa conexão com o próximo. Estender a mão. E quando nós falamos de restauração, ajudar o próximo também faz parte do plano de Deus para restaurar a nossa saúde e também a saúde daquele que precisa da nossa ajuda, né? Vamos construir aqui, pastor, um quebra-cabeça, porque eu gosto da ilustração do quebra-cabeça, porque a gente, quando faz essa fusão de coisas na nossa vida, a gente não consegue mais serrar sem ter o impacto das outras coisas. Vou pegar aqui, olha, vamos começar falando sobre a restauração, ela precisa trabalhar em nós o perdão, por exemplo. Não, é impossível ser restaurado sem trabalhar o perdão, seja no relacionamento aqui, terreno, ou com Deus também. Nos livrando daquelas coisas que cometemos no passado, entregando para Deus, e a Bíblia fala que Ele joga no fundo do mar. Ou seja, é perdão de verdade. Ele esquece. Ele esquece. E aí, a gente pode pensar, o senhor falou de louvor, vou trazer o louvor aqui, ó. O louvor começa a brotar. Pequenas coisas, eu posso agradecer porque, de repente, a minha família resolveu problemas aí de relacionamento que tínhamos, uma herança, um desentendimento, uma injustiça que acontece, mas a gente pode entender que aquilo foi resolvido e a gente pode seguir a vida mais leve. Vou seguir com todos aqui, pastor, e a gente, a purificação da mente. Também o papel, pode colocar, pode trazer, pastor, o cuidado com o corpo. É uma junção de coisas, é uma coleção de atitudes e comportamentos que a gente vai desenvolvendo. Aqui, olha, ir à igreja ou ter uma fé que realmente é ativa, funciona. Pode colocar, pastor. O amor pelo próximo, por si mesmo. A oração, uma vida de oração. E é interessante, Teru, que todos esses elementos, e a Bíblia, todos esses elementos, eles fazem parte de um todo. Assim como o ser humano é um todo que não dá para você dividir, nós apenas dividimos por efeitos didáticos, mas o ser humano é um todo indivisível, corpo, mente,
espírito. Então, isso forma um único elemento indivisível. Então, nós estamos falando do perdão, por exemplo. Nós somos pecadores. E pelo fato de sermos pecadores, o pecado gera separação entre nós e a fonte da vida. E se nós estivermos separados da fonte da vida, todos os males decorrentes dessa separação, nós poderemos enfrentar. Por isso que Cristo ele veio a este mundo para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E quando somos reconciliados com Deus, a Bíblia diz que nós temos paz com Deus. E essa paz é algo maravilhoso. Você deve usufruir dessa paz. Talvez você esteja com o coração perturbado, então a sua oração deveria ser: Senhor, apazigua o meu coração. Quando nós falamos sobre purificação da mente, nós, dia a dia, estamos colocando informações na nossa mente. E algumas dessas informações não são boas, infelizmente. Nós estamos tendo uma overdose de informação, seja pela televisão, pela internet, redes sociais. Por isso nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, e há um pensamento de Paulo que diz assim: tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então está sob o seu poder controlar aquilo que você vai colocar na sua mente. E caso surja um pensamento que você acha que não é saudável, está sob o seu poder também controlar se você vai continuar pensando naquilo ou não. E aí eu vou voltar aqui sobre o louvor. O louvor é uma atitude de gratidão, né, Teru? Então eu posso escolher louvar. Eu quero louvar a Deus por causa disso, disso e disso. Eu fiz uma visita para uma pessoa em depressão. E eu falei para ela um exercíciozinho. Acho que aqui vocês já devem ter ouvido. No final do dia, pega um lápis ou uma caneta e um papel e escreva pelo menos 3 motivos pelo qual você é grato por coisas que aconteceram hoje. É um exercício para mudar a perspectiva do negativismo para aquilo que é positivo. E quando a gente consegue fazer esse exercício, a nossa mente é impactada por coisas boas, por essa gratidão. A gratidão é uma atitude que cura. Posso falar mais um pouquinho? Né? Alimenta essa mente, pastor. Isso. Por que a igreja é importante? É a convivência social, é sentir-se parte de uma comunidade, mas muito mais do que isso. É na igreja que nós vamos nos reunir com o corpo de Cristo para louvar a Deus, adorá-lo e servi-lo. E a atitude de servir, de estender a mão, que você iniciou aqui a conversa nesse momento, ela é muito positiva. Isso traz aquele sentimento de utilidade. Eu sou útil, eu posso ajudar alguém que está doente, alguém que está enfermo, alguém que precisa de uma orientação, um conselho. Isso faz bem para a gente também. Faz muito. É prazeroso. Não sei se já aconteceu com você. Você foi visitar alguém, achou que estava precisando ajudar aquela pessoa, orar por alguém doente, e você sai daquela visita assim, constrangido com a fé ou com a visão que aquela pessoa tem sobre aquela circunstância, mas sobretudo sobre Deus, e você sai dali com a fé fortalecida, animada e pensando em valorizar outras coisas da nossa vida. Exatamente. Quem nunca? Faz bem pra gente, com certeza. Exatamente. Então ir à igreja é muito importante, porque lá eu vou louvar a Deus, que é essa atitude de gratidão, junto com a comunidade da fé, para servir a Deus. A oração, gente, através da oração, a sua mente está em contato com o Criador, está em contato com a mente divina, e a oração tem poder. Bíblia Sagrada é a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que sustenta. É ela que fala, aqui a gente fala com Deus, mas aqui Ele fala com a gente, né, pastor? Exatamente, e aí é o relacionamento. É relacionamento. E isso tudo, o que eu estava falando no começo, que a gente não consegue fazer um corte aqui sem ficar... Olha, se a gente cortar aqui, o cuidado com o corpo, ele está aqui relacionado com o amor próprio e o amor ao Criador. Isso. Eu não consigo separar nenhuma dessas partes aqui sem ter o impacto da outra conectado aqui. A nossa vida precisa ser assim, olha, entrançada com o plano de Deus para nós, que depois do pecado precisou ser o plano de restauração. E pastor,
Não é do dia para a noite que eu consigo todas as áreas. Eu preciso ter paciência. O senhor deu a ideia magnífica de colocar ali 3 itens de agradecimento do seu dia. Pode ser coisa boba, gente. Pode ser abrir a janela e poder enxergar um raminho de folha verde. Eu adoro isso em casa. Eu moro muito próximo de outras casas e quando eu vejo um raminho de árvore ali, eu fico, nossa, é a criação de Deus. Sou grata por isso. Coisas pequenas que vão construindo esse todo. Sem perceber, a gente está cooperando com o plano de ação divino. Essa palavra é muito importante. Ela é poderosa. Cooperação. Porque Deus trabalha mediante as leis naturais e nós precisamos cooperar com Deus. Então, nunca se esqueça dessa palavra. Deus, Ele age, Ele é poderoso, mas Ele nunca vai fazer por nós aquilo que nós devemos fazer por nós mesmos. Pastor, muitas vezes os nossos esforços não só não vão ser totalmente aproveitados aqui nessa terra, mas a gente às vezes vai enfrentar a dificuldade maior aqui do ser humano, que é lidar com a morte. E aceitar e viver o plano de saúde de Deus, com certeza, é a melhor escolha que a gente pode fazer, né? Ele é o nosso Criador, Ele conhece a gente direitinho, melhor do que a gente mesmo. E é bom saber que, à medida que a gente passa o tempo com Deus e conhece os seus planos, as nossas expectativas, então elas vão se transformando. Antes eu queria daquele jeito por toda lei. Agora, entendendo que Deus é mais, que Deus é melhor, eu aceito a vontade dele e vou transformando a minha expectativa. Eu acho que isso é o que a gente mais precisa neste mundo, é moldar a nossa expectativa segundo a vontade dele. Isso não vai vir de mim, porque a minha vontade é limitada, o meu olhar é limitado, mas a palavra de Deus pode me transformar e a vontade dele pode se entranhar nas minhas escolhas. É verdade. Teru, a palavra de Deus, ela corrige as distorções da nossa mente. O pecado fez com que a gente tivesse uma mente distorcida. Então, é unicamente a palavra que vai poder corrigir essas distorções da nossa mente. São pensamentos equivocados a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito do perdão, a respeito do propósito da nossa existência. E você mencionou, a morte é uma realidade. Eu e você e todos os que estão aqui no estúdio e todos os telespectadores, todos nós somos seres mortais. Então nós precisamos nos apegar a Deus. Eu sei que você vai fazer a promoção da revista, mas eu tenho um verso bíblico para compartilhar. E esse verso bíblico me fala muito ao coração, porque diz assim, Paulo dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo chama a tribulação de leve e momentânea. Como assim leve? Eu estou no hospital, estou sofrendo, eu estou com um filho internado, ou estou com um problema familiar. Como assim leve e momentânea tribulação? E ele diz assim, essa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É o que você falou, a Bíblia vai moldar corretamente a perspectiva que nós temos que ter da vida. Olha, eu quero oferecer para você ligar aqui agora e pedir a sua revista Esperança Máquina Humana, que é gratuita e o objetivo dela é fazer você não só compreender a vontade de Deus para a sua saúde, mas para a sua vida, porque ela vai trazer aqui a palavra de Deus. É uma das maneiras que você tem para estudar a Bíblia, essa palavra tão poderosa que o senhor leu agora, pastor, para a gente, e ir criando gosto. Esse é o objetivo de todas as revistas Esperanças que a gente traz aqui para você, incluindo a Máquina Humana. O WhatsApp para você pedir a sua agora é o 12 98244 4449. 12 98244 4449. Pastor, é muito bom conversar sobre esse assunto, sabia? O tempo não passa. Aliás, o tempo passa muito rápido e eu queria ter mais tempo para falar sobre esse assunto, mas eu sei que
É muito precioso também quando a gente tem o tempo de estudar sozinho, no silêncio, no meu momento, aquele momento em que de repente a casa está mais vazia, às vezes está até escuro, né? Porque Deus fala ao nosso coração e traz assim verdades sob medida para a minha vida, para o meu jeito de encarar a situação desse mundo, e Ele também faz isso com você. Por isso é tão importante que você leia, que você busque, que você abra o seu coração para as verdades eternas que Deus tem para você, tá bom? Vamos fazer um intervalo? O pastor vai voltar para cá para acompanhar a nossa receita, tá? Então você aqui saiba que o pastor Fred gosta também de coisas saudáveis, procura um estilo de vida saudável o tempo inteiro e a gente vai combater um dos problemas de saúde mais difíceis, que é o sedentarismo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai poder treinar com Tânia Santos por aqui. E ainda tem bolinho de abobrinha aqui na presença do pastor Fred, chefe Arlete Júlio e muito mais para você.